Eu conheci um cara, perdi a graça. Essa história nesse corpo meigo e tão... Reginaldo Rodrigues dos Santos nasceu no Recife, capital de Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1943. Foi estudante de graduação em engenharia civil por 4 anos e ensinava física e matemática. Com influência de Elvis Presley e dos Beatles, começou a carreira artística cantando rock e foi crooner em boates. Reginaldo Rossi iniciou sua carreira artística em 1964, comandando o grupo de rock The Silverjets, depois integrando-se à Jovem Guarda. No início, abria shows de Roberto Carlos. Porque você é o meu pedaço de mau caminho a medir. Ao longo dos 49 anos de carreira artística, Reginaldo Rossi gravou mais de 300 músicas em mais de 50 discos, entre inéditos e coletâneas. Carismático por natureza, Reginaldo Rodrigues dos Santos foi ungido rei do brega. Segundo o próprio Reginaldo, ele imitava Roberto Carlos nas suas performances e foi o primeiro cantor de rock do Nordeste quando comandou o grupo The Silverjets. Eu era a raposa, você era as uvas. Essa história se passou nesse corpo. Já outros hits como Mon Amour, Meu Bem, Minha Fame, Tô Doidão e Deixa de Banca ganharam fama na voz do rei, que foi comparado no início de sua carreira com outra majestade, Roberto Carlos. Longe das comparações, Rossi mostrou para que veio ao conquistar estatísticas invejáveis no cenário da música brasileira. 14 discos de ouro, 2 discos de platina, 1 disco de platina duplo e 1 disco de diamante. Em 49 anos de carreira, foram 21 LPs e 10 CDs lançados, com músicas cantadas no velho e bom português, no famoso inglês ou no charmoso francês. Hei de encontrar. Aí chegava um cara e dizia, chegava um japonês bebo e dizia... Não, vamos ouvir um pouco, como é que é? Mais um pouquinho? O japonês não chegou ainda. Em 1987, Rossi lançou um dos seus maiores sucessos, Garçom. Já no final da década de 90, o cantor e compositor passou a ser visto com bons olhos pelo circuito alternativo e chegou a assinar um contrato de peso com a gravadora Sony. Entre as principais músicas da carreira do Rei do Brega estão Se Meu Amor Não Chegar, A Raposa e as Uvas, O Pão, Deixa de Onda, Tô Doidão, Era Domingo, Ai Amor, Em Plena Lua de Mel, Tenta Esquecer e Garçom. Sem dúvida, o grande sucesso de Reginaldo Rossi, uma composição que fala de dor de cotovelo e que era uma das mais pedidas pelas fãs durante os shows. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar? Uma curiosidade sobre a vida de Reginaldo é que antes de ter sucesso como músico, foi estudante de engenharia civil durante 4 anos e professor de física e matemática. Além disso, em 2010, Reginaldo Rossi candidatou-se a deputado estadual de Pernambuco pelo PDT, mas não teve êxito. Apesar de sua base artística ser o Recife, Reginaldo Rossi tem fãs-clubes espalhados pelas principais capitais brasileiras, como Salvador, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Manaus, entre outras. Em 1970 fez sucesso com a música Mon Amour, Meu Bem, Minha Fame, do álbum A Procura de Você. Depois disso, deixou de lado a carreira do rock para se dedicar ao lado de cantor brega. Garçom, um dos seus maiores sucessos, foi lançado em 1987 e foi hit na voz de diversos cantores. Entre seus maiores sucessos estão também as músicas A Raposa e as Uvas, Em Plena Lua de Mel e Leviana. Leviana,
Mesmo sem ter se formado engenheiro, Rossi deixou diversas obras, construiu uma identidade cultural. Não satisfeito, o rei ainda tentou enveredar no mundo da política, mas nesse campo o sucesso não foi alcançado. Esse fracasso teve seu lado positivo. Afinal, a Vossa Majestade do Brega permaneceu mais tempo nos palcos. Perdi a graça. Essa história nesse corpo meigo e tão pequeno. O funeral à altura da importância do artista para a música brasileira foi possível graças à doação do jazido e das cerimônias. Roberto, filho de Rossi, mora no Rio de Janeiro, cidade escolhida mesmo antes da morte dos pais. Na capital fluminense, ele trabalha como motorista de Uber para se sustentar e enfrenta dificuldades para se manter. O único patrimônio deixado pelo rei do Brega para a família foi um imóvel em Piedade, à beira-mar, onde morava o casal. Rossi tinha o sonho de inaugurar ali uma pousada. As obras já estavam bastante adiantadas, mas não chegou a ver seu sonho se realizar. No dia 9 de dezembro de 2013, Rossi passou por um procedimento chamado toracocentese, que retirou 2 litros de líquidos acumulados entre a pleura e o pulmão. O resultado da biópsia, divulgado 2 dias depois, confirmou o diagnóstico de câncer de pulmão. Aos 69 anos, o quente se foi. Porém, o rei do Brega nunca perderá sua majestade. A música popular brasileira ficou mais triste. O ídolo de uma enorme massa bregueira teve falência múltipla dos órgãos, após quase um mês de uma luta inglória contra um recém-descoberto câncer de pulmão. Agora os bailinhos promovidos pelo rei e seus súditos serão lembrados apenas com muita saudade, deixando em pedaços os corações daqueles que acompanhavam uma carreira de sucesso que começou em 1964. Ele deixa a esposa com quem era casado há cerca de 30 anos e 2 filhos. Essa história se passou. Reginaldo Rossi deu entrada no hospital em 28 de novembro de 2013 e foi levado diretamente para a UTI. Na ocasião, a família não divulgou a causa da internação. Em 4 de dezembro, um nódulo foi retirado da axila direita do cantor e submetido à biópsia. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu... Em sua primeira sessão de quimioterapia, o cantor respondeu mal e precisou de hemodiálise e remédio para controlar a pressão. Em 12 de dezembro, a pressão arterial se estabilizou e o funcionamento dos rins e os exames laboratoriais também melhoraram. Porém, na tarde de 19 de dezembro, Reginaldo Rossi voltou a ser entubado, desta vez por apresentar fadiga muscular e queda da saturação de oxigênio, conforme divulgou o boletim médico. Apesar da partida, o legado da popularização do Brega fica. Traições, desilusões, conquistas e noites de amor viraram letras de música que inspiraram e divertiram gerações. Sucessos como Garçom, A Raposa e as Uvas, Ai Amor, Em Plena Lua de Mel e Tenta Esquecer são exclusivamente de sua autoria. Vai trair o marido em plena lua de mel. Reginaldo Rossi morreu na manhã do dia 20 de dezembro de 2013, aos 69 anos, de falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer no pulmão. Seu corpo foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife, ao som de Recife, Minha Cidade, música que compôs em homenagem à sua terra natal. Rei, Recife tem um coração. Rei.
O velório de Rossi foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e o enterro acompanhado por milhares de fãs, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. 8 meses após sua morte, sua viúva, Celeide Neves, morre também aos 67 anos de infarto em 15 de agosto de 2014. Como diz o Santo Padre, até que a morte os separe. Você diz isso com... Nem a morte conseguiu separá-los por muito tempo. Adeus, Rei do Brega! Tuas canções e tua memória são imortais. O Brasil continua cantando tuas poesias. Eu conheci um cara, perdi a graça.